Olá, salve, salve! Vai começando aqui pela PAN, mais um a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, dia 21 de maio de 2018. Sejam bem-vindos! Com alta abstenção, ditador Nicolás Maduro se perpetua no poder ao vencer a eleição que está sendo contestada dentro e fora da Venezuela. O principal concorrente do presidente reeleito não reconheceu a vitória. Los Hermanos. Quem são os 23 convocados da Argentina para representar o país na Copa do Mundo da Rússia? Vamos falar também, mais uma vez, do técnico Fábio Carille. O comandante corintiano disse que grande parte da imprensa é mentirosa. Será que você tá nessa parte, Vini? Será? Fala daqui a pouco. Será que tem como saber? Vamos lá. Inferno Astral. DJ Alok afirma ter nascido de novo após acidente aéreo. Avião que o levaria de Juiz de Fora a Belém não conseguiu levantar voo e foi parar num terreno baldio. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando nessa segunda-feira, abrindo mais uma semana, dando boas-vindas a ela, Marcela Lorenzetto aqui com a gente. Paulinha está na festa da Jovem Pan, no encontro, no simpósio, se é que posso chamar desta forma, da Jovem Pan com as afiliadas, com a rede Jovem Pan, que acontece lá em Santa Catarina. Exatamente, buenos dias, Quero Edgar. saber a nossa hashtag. Bom, como estou no lugar da Paulinha, hoje eu que vou comandar essa tag no Twitter. Manda. E olha só, Ed, a gente falou aqui do Alok, né? Você disse muito bem que ele nasceu de novo e muita gente teve uma experiência como essa, uma experiência traumática, algum acidente, algum caso que realmente marcou e tem essa sensação de segunda chance, né? De nascer de novo. Então hoje, meu caro twitteiro, queremos saber quando você nasceu de novo. A tag é hashtag nasci de novo quando. Lembrando que o quando é abreviado, é o QDO. Então hashtag nasci de novo quando, ok? Bora para os assuntos mais comentados do Twitter. É isso aí. Hoje. Quem nunca passou por uma situação dessa de perigo, né? É. Um acidente ou Eu já nasci de novo. Olha aí. Daquele acidente. Com a família. Angélica. Com a família. Filhos. Pô, caiu Puta susto. caiu no campo ali. Brincadeira. Quem não, né? Olha aí, divida a sua experiência com a gente também aqui pelo WhatsApp 11 931 17 1009 para você contar aí pra gente quando é que você nasceu de novo, tá certo? No mais, você pode acompanhar o Morning Show pelo aplicativo da PAN, é o vermelhinho da Jovem Pan, assim você leva a nossa programação pra assistir a hora que quiser e onde quiser, tá bom? Pelo nosso portal também tem a transmissão em imagens do Morning Show, jovempanfm.com.br, assim como em nosso canal youtube.com/Morning Show JP. Muito conteúdo extra para você nas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram, também em nossa página do Facebook com conteúdo extra. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos lá, Caião, muito bom dia, boa semana pro senhor. Para nós, tudo bom, Edgar? Tudo beleza? Vamos começar aí com a nossa página internacional, mas pra tua tristeza não vai ser o casamento real. Rapaz. A gente já vai falar disso, mas em outro momento do programa, tá? Tá bom, eu quero comentar o casamento. Sei que você ficou ligado nos carros que levaram a realeza, né, para a igreja, para a capela de St. George. Até eu queria casar com o Príncipe Harry, fiquei com vontade de casar com o Príncipe Harry, só pra dirigir aquele Jaguarzão, Vamos lá, Caio, mas o assunto com você nessa abertura do Morning Show é sobre o pleito na Venezuela, né? O ditador Nicolás Maduro saiu vitorioso mais uma vez. Pero no mucho, né? Porque nunca dá pra saber, né? A lisura, digamos assim, Pois é. dessa eleição aí. Você sabe quem ia com ele pro segundo turno se tivesse lá na Venezuela? Não era o Henry ou Falcon? Não. Falcão? Não, senhor. Mas ele tava, inclusive, era sendo a apontado. abstenção. A abstenção, sim. A abstenção. Certo, O você me Henry pegou. Falcão, Verdade. Te peguei na curva. Verdade. O Henry Falcão ficou em segundo lugar, mas com 20% dos votos válidos. O Nicolás Maduro
sagrou-se aí mais uma vez presidente com 68% dos votos válidos, mas a abstenção foi gigantesca, 54% da população não votou. Na verdade, seria a grande vencedora, né, dessas eleições de 2018, a partir de 2019, a presidência da Venezuela. Houve praticamente nada de adesão aí nos votos válidos, a população protestou não indo votar, porque lá não é obrigatório, as pessoas não foram, e aí das que foram, esse foi o resultado. Nicolás Maduro com 68% dos votos válidos, Henri Falcón com 21%, isso equivale a 1,8 milhões de eleitores, é um número bastante baixo, e o pastor evangélico Javier Bertucci ficou com 11% dos votos válidos. Agora você começou a anunciar esse assunto, você para me chamar falou que foi uma eleição bastante contestada e bastante contestável. Aliás, grande parte da comunidade internacional sequer reconhece esse resultado. E o segundo colocado, o Henri Falcón, também não reconheceu. Ele falou, não vou reconhecer nada disso porque o Nicolás Maduro ele se usou da máquina pública para manipular os resultados. Não é a primeira vez que a gente fala sobre a Venezuela aqui no Morning Show. Aliás, em todo noticiário se ouve falar muito, porque desde 2013 está numa grande recessão econômica, a inflação, hiperinflação lá, ultrapassa a casa dos 14.000% ao ano. Então é uma situação bastante complicada. E para se perpetuar aí no poder, o chavismo já há muitos anos no poder, houve toda uma manipulação, sobretudo em cima dessas eleições. O Nicolás Maduro sabia que não tinha chance, ou tinha pouquíssima chance de se reeleger, porque a Venezuela está indo de mal a pior. O salário mínimo lá não chega a 180 mil bolívares. E você vai comprar um tênis no mercado, ele custa 450 mil bolívares. E sabendo disso, a economia indo muito mal, as pessoas não querendo ir aos mercados, o que o Nicolás Maduro fez? Ele montou alguns pontos próximos aos pontos de as tendas votação, vermelhas. As tendas vermelhas, exatamente. Algumas até dentro dos liceus onde se votaria e tal. E o que acontecia lá? O Nicolás Maduro falou para a população, olha, quem for e levar a sua carteirinha lá, a gente vai dar atendimento médico, vai dar uma cesta básica e ainda vai dar uma bolsa eleitora aí, equivalente a $11. Pagou uma grana para fazer... É a oficialização do voto de cabresto, né? Exatamente. O chamado voto de cabresto. Para fazer com que as pessoas fossem votar nele. Agora, a gente, como não é a primeira vez que falar isso aqui no Morning Show, não custa relembrar. O que o Nicolás Maduro vem fazendo para ser tão contestado? Os principais opositores dele, ele foi dando ao longo dos meses jeito para essas pessoas se tornarem inelegíveis e também, inclusive, serem acusadas de crimes, em que muitos casos não se provou nada, mas dessa forma, não só algumas foram para a cadeia, alguns opositores foram para a cadeia, outros ficaram inelegíveis por algumas questões aí que equivaleriam à nossa ficha suja e daí por diante. O Nicolás Maduro também obtém o controle da imprensa, ou seja, é vazado aquilo que lhe interessa ou não, e por isso União Europeia, Estados Unidos, Peru, Chile, Canadá, Argentina, Estados Unidos não reconheceram essas eleições desse domingo. Não reconhecem. Todo mundo pedindo uma nova eleição. O que a gente sabe que vai ser muito difícil acontecer, já que na ditadura da Venezuela quem manda é o Nicolás Maduro. Aí você fala, Caio, mas e o Brasil? Reconhece ou não reconhece? O presidente Michel Temer, 2 finais de semana atrás, ele falou assim, olha, é o seguinte, a gente precisa manter o mínimo de relação com a Venezuela para continuar as negociações. Embora em dezembro tenha tido aquela saia justa entre os embaixadores, o embaixador brasileiro na Venezuela foi expulso e o mesmo com o venezuelano aconteceu aqui no Brasil, o presidente Michel Temer não se posicionou abertamente como Sebastián Piñera, como Maurício Macri da Argentina. Eles falaram, não reconhecemos, não vamos reconhecer. O presidente Michel Temer falou, olha, essas eleições a gente também não reconhece, mas não é nada oficial. O presidente Michel Temer tratou esse assunto com muita cautela para não falar, me desculpe a palavra, bunda molice, Edgar. Ô, Tonholi, fala, Vini, quer comentar? O Maduro votou logo às 6 horas da manhã, né, quando abriu lá as eleições, e depois ele foi ali na TV estatal
pedir para que as pessoas fossem votar, porque ele já sabia do alto número de abstenções, né? Ele falou, e quero que vocês votem para exercer o seu direito à democracia, né? Sim. Que democracia é essa do Maduro, né? Olha, É a mesma do PT, viu, Vini? Exatamente. O Tonholi, vamos lá. Além do que o Caio falou, aí são vários os pontos contestáveis dessa eleição já totalmente direcionada. Ele falou das tendas vermelhas, mas a fronteira foi fechada com o Brasil para evitar que venezuelanos saíssem, viessem para cá. O horário, né, da votação foi estendido exatamente porque se apontava ali um favorecimento ao Nicolás Maduro, se esses eleitores atrasados, digamos assim, pudessem votar, porque você viu como o Vini disse, teve uma campanha dele, né, já sabendo do alto número, do alto índice de abstenção para que os venezuelanos fossem às urnas votar. Quer dizer, muitos pontos aí contestáveis, hein, Tonholi? Eu queria atualizar as notícias antes de mais nada, Edgar. Olha aqui, ó. Em nota emitida na manhã dessa segunda-feira, o governo brasileiro, nota oficial, juntamente com os países integrantes do Grupo de Lima, afirmou que não reconhece a legitimidade do processo eleitoral realizado pela Venezuela no domingo. Então, Temer acaba de não reconhecer. Agora, há algumas semelhanças entre o que acontece na Venezuela e o que acontece em Cuba, no sentido de como se mantém o regime. O regime se mantém assim. Você nomeia os chamados lugar-tenentes ou mãos longas do teu poder e fala, olha, se você apoiar cegamente o partido, você terá... Por exemplo, em Cuba, os oficiais que sempre apoiaram Fidel Castro tinham uma casa em Havana, uma casa na praia e 2 carros russos ou soviéticos na época, marca Lada. Então, se você apoiar o governo loucamente, desvairadamente, você vai ter um nível de vida muito parecido com uma classe média norte-americana. O Maduro... Eu achei que você fosse falar, se você apoiar loucamente, você vai ter um Niva, que é um dos carros da Lada. O Lada que é Niva, um jipinho da... quadradinho. Eu tive um jipinho dele e não apoiava o Fidel. Duas alegrias, Edgar. E o que acontece? Acontece o seguinte, o Maduro copia esse modelo e ele mantém uma população passando fome loucamente e os lugares tenentes apoiando. Lugares tenentes montando esses pontos vermelhos para você forçar que votem no Maduro. Os lugares tenentes mantendo a famosa carteira da pátria, que quem vota no governo ganha benesses do Estado. E aí, acho que o Brasil e 14 países não terem reconhecido na manhã dessa segunda-feira as eleições passam menos por isso do que a expressividade dos números. Você tem 20 milhões de eleitores lá e apenas 8,6 milhões, ou seja, 43%, participaram da votação. E participaram com uma coleira no pescoço, sustentando. Se você não votar, você perde certos direitos, que são direitos, assim, pífios, como comprar um frango, comprar um pedaço de carne, e por aí vai. O mesmo esquema foi adotado na Rússia entre 2008 e 2012, quando o Vladimir Putin não podia se reeleger como presidente, e ele colocou Dmitry Medvedev. A tradução do russo para Medvedev é Ursolino. Ele colocou um Ursolino no lugar, o cara cumpriu 4 anos, aí o Putin voltou de novo. Então esses caras sabem como driblar os meandros de uma suposta democracia para se perpetuarem no poder. Só que o da Venezuela ultrapassou todas as barreiras, inclusive as de Cuba. Aí eu vejo muita semelhança com o que acontecia aqui com o Lula em 2002 entrando, depois ele houve uma expansão do PT. Se você olhasse o mapa, tudo com uma pontinha vermelha, o que era de prefeitura, o que era de governo PT, você via ali a coisa crescendo para o PT. O Lula, em 2010, conseguiu colocar a Dilma num primeiro governo desastroso, conseguiu reeleger a Dilma naquele placar apertado com o Aécio Neves,
você via, apesar de todos os escândalos, já desde 2005 com o Mensalão, essa perpetuação já caminhando ao norte. E uma das falas do Lula agora, poucos dias antes dele virar presidiário, foi ele falando que ele tinha um grande arrependimento, que era não ter controlado mais a imprensa, porque na visão dele ele caiu pela imprensa e não pela falta de caráter dele. E você vê muita semelhança com o PT, nessa coisa do Nicolás Maduro, nessa ditadura, porque você vê um investimento absurdo dentro da realidade deles no Exército. São quase 500 mil homens no Exército Nacional e na Polícia não chega a 30 mil homens. Então existe uma diferença muito grande. O Nicolás Maduro ele se blinda, a população que se lasque e o salário mínimo continua refém dessa hiperinflação de 14.000%. Exatamente como o PT fez aqui. Ele criou nova classe média com a chamada linha branca, o incentivo dos carros, subsidiando gasolina, subsidiando conta de luz. Você viu depois em 2012 tudo explodindo, porque era tudo falso, era o povo pagando para ele ter a falsa sensação de que era o governo subsidiando e não tendo dinheiro depois nem para comer male-male a partir de 2014. Você me desculpe, Caio, mas comparar a Venezuela com o Brasil... Não, guardadas as devidas proporções, claro. É um ataque à democracia brasileira. Nós temos instituições que tiraram essa quadrilha do poder e que vão continuar tirando as quadrilhas subsequentes do PT, do PSDB, do MDB, do PP, do PR. As nossas instituições funcionam. Haja vista que os americanos falam. Como é que você tem um país que em poucos anos faz o impeachment de 2 presidentes? É porque a nossa instituição funciona. Nós tiramos Collor, nós tiramos Dilma, nós prendemos Lula. Não tem como comparar nem sob o PT com a Venezuela, porque tá aí o Ministério Público para botar todo mundo na cadeia e os vagidos de um juiz Sérgio Moro para colocar todo mundo na cadeia, como faz o Marcelo Bretas. Nós temos instituições e sempre tivemos, e é muito temerário comparar em qualquer circunstância o Brasil com a Venezuela. Não, eu concordo. 10 segundos, hein? Eu concordo e até fico feliz que as instituições funcionem e que existe um abismo de diferença entre Brasil e Venezuela. Porém, as instituições funcionam e eu não tô aqui para chincalhar nenhuma delas. Ministério Público, polícia, a gente precisa desses caras, do judiciário. Só que a gente tem a queda do Collor mais por uma vontade política do que por um funcionamento das instituições, ao meu ver. A Dilma fala também que ela caiu por vontade política. Não, eu digo isso no começo da década de 1990. Inclusive, ao longo dos anos 90, a gente tinha o engavetador geral da República. A gente tem a questão de que... Esse foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Sim, nos anos 90. Agora, a gente tem algumas tentativas, não dá pra gente negar. Você pega o exemplo do Fernando Segovia, na Polícia Federal. Existe alguma dúvida de que era uma tentativa para abafar casos? Então, as classes políticas tentam, da maneira delas, sempre fazer com que essas instituições não funcionem. Porém, graças a Deus, elas funcionam. Então, foi só uma comparação guardadas as devidas proporções. Eu não sou também alienado a ponto de achar que o Brasil é a mesma coisa que a Venezuela, mas que se pudessem fazer, fariam. Vamos lá, seguindo em frente, ainda na política, né? Aqui no Brasil, dessa forma, de olho em eleitores órfãos do ex-presidente Lula, MDB vai lançar amanhã um documento com propostas específicas para o Nordeste brasileiro. Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal, o que você pode nos dizer a esse respeito, Trindade? E aproveita, conta pra gente como é que começa essa semana aí na capital federal. Bom dia. É isso, muito bom dia. Os documentos do PMDB, né, o MDB agora. Olha, é o seguinte, no encontro do partido, a ideia é focar no Nordeste. Edgar, são mais de 60 milhões de habitantes, uma região que se transformou ali num gueto do Partido dos Trabalhadores e que pode, inclusive, manter o tamanho do PT no Congresso Nacional, já com a previsão de queda no Sul e Sudeste na eleição de novos deputados e senadores e deputados estaduais. Essa é uma região sempre diferenciada politicamente. Eu me lembro que Tancredo Neves, quando o MDB, na época era chamado de MDB, né, se transformando em PMDB, ganhou do PDS e Tancredo Neves disse que o PDS agora era um partido dos grotões, se referindo exatamente a este Nordeste, que traz diferenças políticas e várias diferenças com a região sul e sudeste, as regiões sul e sudeste. Agora acontece o seguinte, no Nordeste as pesquisas mostram que Lula é um rei, Michel Temer é o diabo e Dilma não existe.
Então, este é o desafio. Michel Temer foi uma iniciativa de Moreira Franco, presidente na época da comissão do Instituto Ulisses Guimarães, do PMDB, lançou Ponte para o Futuro. Ali, esse documento Ponte para o Futuro foi a definição do então vice-presidente para a postura já de presidente da República em substituição a Dilma Rousseff. Aquele Ponte para o Futuro prometia desenvolvimento, um orçamento zero que não conseguiu, né? E também uma relação entre governo e Congresso Nacional, o tal presidencialismo congressual que fala o presidente Michel Temer, avançou um pouco e agora o foco é no Nordeste. Este documento prevê o desenvolvimento da região, energia eólica, turismo, desenvolvimento agrícola, com o fortalecimento da transposição do Rio São Francisco. Então, agora todo mundo está querendo investir no Nordeste. Para você ter uma ideia de que o Nordeste se transformou em uma região atípica, que 2 PMDBistas, ou 2 MDBistas agora, Renan Calheiros e Eunício Oliveira, estão se aliando ao PT. Então, é por isso que o partido decidiu fazer esse documento. Para essa semana aqui, é uma semana de início de esvaziamento, viu? A tendência agora é que Brasília fique mais esvaziada, porque é sobrevivência política. Deputados indo aí tentar a reeleição. Vamos lá, Caio Tonholi, você vê a força, né? Mesmo com tudo isso acontecendo com o presidente Lula, tem um alto índice de adeptos ainda no norte e nordeste do Brasil, não só ele, mas outros nomes, como falou aí o Trindade, Renan Calheiros tem a força que tem no Alagoas, quer dizer, e aí, como é que vocês analisam essa situação, essa sinalização de que o governo, e através do partido do presidente MDB, vai voltar a atenção para propostas específicas para o Nordeste? Olha, eu queria ampliar o que o Zé Maria Trindade falou com alguns números para mostrar a minha decepção a respeito de uma renovação política no país que eu esperava como decorrente da reforma partidária. A gente sempre falou nesse programa a palavra maverick, que é o que corre por fora, o outsider, que a gente esperava que nessas eleições os outsiders, os pequenos partidos, as novas representações de classe, os nichos políticos crescessem. Mas os números mostram o contrário. Olha aqui, ó. O fundo eleitoral e o fundo partidário dispõem para os partidos de 2,3 bilhões de reais. MDB, PT e PSDB ficam com 1/3, 850 milhões. O PSL do Bolsonaro, tadinho do Bolsonaro, ficou com 10 milhões. Vamos lembrar, comparando isso, as eleições que levaram a Dilma à presidência, o PT contou com 370 milhões, sendo que 30% foi oriundo de ilicitudes da Lava Jato. Nós temos agora 600 milhões para 35 partidos, quase nada. Olha aqui, ó. Democratas tinha 21 deputados em 2014, 31 em agosto de 2017, 44 em março. Cresceu pra caramba, mesmo assim ficou só com 114 milhões. Agora, se a gente pegar os partidos do Centrão, PR, PP, Democratas e PRB e Solidariedade, que representam uma parcela expressiva com 165 deputados, nós vamos ter eles com 600 milhões e 1/4 do total. Agora eu pergunto pro Zé Maria Trindade, que de tudo sabe. Cadê os partidos de nichos, de associações de classe, de ONGs, de micro e nano representatividades oriundas da sociedade Cadê, civil? Trindade? Tô parecendo Gilberto Gil falando. Nossa. Cadê esse pessoal, Trindade, nas eleições e na reforma partidária? Pois é, olha, Tonholi, nós já falamos aqui nesse programa, lá atrás, de que esta renovação não aconteceria, porque esses partidos que você citou, eles se fecharam, eles já decidiram a distribuição desta verba partidária. E mais, você pode colocar mais dinheiro aí para esses partidos, porque o Supremo Tribunal Federal permite o autofinanciamento. Isso é muito importante, são candidatos ricos que podem investir do próprio dinheiro na candidatura. Isso
acaba priorizando esses partidos políticos. Então, não haverá mesmo essa renovação, haverá trocas, né? Haverá trocas. O filho que vem no lugar do pai e tal. Agora, a renovação na política fica difícil, Edgar. Só comentando, pegando esse gancho de eleições, a gente mencionou o PT porque está falando do Nordeste brasileiro, enfim. A ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu uma entrevista à Band essa madrugada de domingo para segunda, e ela falou uma coisa interessante no programa Canal Livre. Ela foi questionada sobre a candidatura do Lula, e só para registrar, que faz um registro de uma frase que chamou bastante atenção, ela disse o seguinte: não, esse pedido do Lula, da candidatura do Lula, nem deve chegar no Supremo Tribunal Federal. A gente tem um Tribunal Superior Eleitoral muito forte, muito atuante, então a questão deve morrer lá. Ela falou que a questão do TSE ir atrás ou não de barrar a candidatura do Lula deve ser provocada por alguém. O TSE ele fica não pode por si só tomar a iniciativa. Exatamente. Né? Ele tem que ser. É de ofício que chama. É de ofício, exatamente. Ele tem que ser provocado. Mas ela virou e falou: não, a questão deve chegar lá e morrer por lá mesmo, nem deve vir para o Supremo Tribunal Federal. Torcemos para que ela esteja bastante certa, que fique por isso mesmo. Linha curta aí no Paraná, como diria o Alborguete. Valeu, Trindade. Obrigado pelas informações. Bom trabalho, viu? É isso, bom dia. Seguindo aqui no Morning Show, vamos falar agora de televisão, Vini? Vem comigo, Vamos né? lá, Ed. Vamos lá. Olha, ontem estreou no Fantástico, você deve ter acompanhado, obviamente, a série Prisão Química. Nesse primeiro episódio, o ex-jogador de futebol e comentarista da TV Globo, Walter Casagrande, abriu o coração ao falar sobre a dependência de cocaína. É um assunto que é muito importante ser abordado, é um tema, né, que é muito importante ser abordado na televisão, ainda mais por uma figura conhecida, uma figura pública como o Casagrande, que já teve aqui no Morning Show e também. Já falou também, falando né, sobre isso, né, Vini? Sobre essas experiências. Eu gosto muito, viu, Edgar, dos quadros do Drauzio Varela, do médico Drauzio Varela no Fantástico, que são bem realistas, didáticos, né? Esclarecedores, realistas, né? Coloca realmente o público que está assistindo bem a par ali das situações, né? E ele começou aí esse quadro que é a prisão química, tendo como história a história do Casagrande como ponto de partida, inclusive colocando o Casão ali para conversar, né? Com dependentes químicos, com ex-dependentes químicos, e eles ali compartilhando as suas histórias. E o Casão falou um pouquinho da dele, né? Que começou ali na década de 80, quando ele começou a jogar pelo Corinthians, né? Toda aquela fama, aquela ascensão, né? Estreou fazendo 4 gols. Ele começa, né, a usar a cocaína num show ali que teve dentro do próprio Corinthians, né? E aquilo vai acumulando ao longo dos anos, e ele usa também isso como um escape pela morte da irmã no passado, né? E depois que ele acaba se aposentando, né, da carreira de futebol, aí acaba realmente que se agravando essa dependência química dele, né? Porque como ele disse num determinado momento ali, a pior coisa é você ficar sozinho, né? Você se sentir isolado. Então, ele contou aqui no Morning também, que hoje ele tem uma programação, né? Que ele faz direitinho ali, para poder estar sempre acompanhado de pessoas, tá sempre fazendo a terapia, e ele tá tentando sempre cumprir a risca. Falou da psicóloga, então, que o acompanha na ocasião, né? Onde ele vai, se ele quer sair, fazer alguma programação, a psicóloga vai junto, porque sozinho ele não se sente seguro ainda para segurar a barra caso tenha uma recaída ou uma possibilidade, né, de ter uma recaída. Exatamente. Então vamos ouvir um trechinho dessa reportagem aí com o Casagrande, falando justamente desse momento, né? Daquela parada de jogar bola, e aí acabou agravando a dependência química dele da cocaína. E o vazio do vício da adrenalina de se jogar futebol. Não tem nenhuma coisa no mundo que dá a mesma sensação de prazer que um gol num jogo importante. O pico do prazer vai lá em cima e volta. Isso aí vicia. E como o Drauzio Varela disse durante a reportagem, né? Quando passa de ser um uso ocasional, né? E começa a interferir nas suas relações, nos seus compromissos mais importantes, né? Você começa a ter a sua rotina ali baseada, né, ao redor da cocaína, aí é que realmente você se tornou ali um dependente químico, né? Isso que ele vai abordar durante toda a série. E desculpa te interromper, mas isso que ele fala é bem o que acontece com muitos artistas também, cantores
jogadores que perdem. É bem essa questão da adrenalina, né? Você perde essa adrenalina e tem que substituir por alguma coisa, e muitas vezes o que esses caras encontram é a droga, né? E a cocaína é uma das piores aí nesse aspecto. E também é bem essa falta de adrenalina que causa essa dependência, né? Acho isso bem triste. E aí acabou agravando depois, nos anos 2000, né? Quando ele acaba misturando a droga com calmantes, até aquele acidente que ele teve, um acidente de carro em 2005. Aí em 2007 ele acabou convulsionando na frente do filho, né? Sim. E aí ele acabou sendo internado e tem essa terapia até hoje. Mas é aquele tipo de terapia, né, Edgar, que não tem cura. É uma batalha diária, né? Não tem cura, é pra vida inteira. Quem tem esse tipo de dependência, então, olha, ele tem que estar atento e se tratando até morrer, né? Primeiro eu queria parabenizar, porque foi a primeira vez que eu vi o uso do vocábulo cocaína. As TVs só falam drogas, dependente de drogas. Você pensa que é o quê? Pensa que é igual o Prince, que é o painkiller, remédio para tirar dor, igual o Michael Jackson. Você pensa que é maconha, LSD. Pela primeira vez deram nome aos bois, falaram cocaína. E o universo da cocaína, segundo as Nações Unidas, olha o que está por detrás de uma cafungada. As 10 maiores máfias do mundo, enraizadas em 23 países, movimentam por ano 3 trilhões, com T, 3 trilhões de dólares, gerados a partir de 200 bilhões, com B de bola, movimentados a partir do tráfico de cocaína. Agora, a melhor explicação que eu vi para dependente em tudo que eu li, tá num livro que só foi editado no Brasil em 75 e nunca mais saiu aqui, de um jornalista americano que era meu amigo, americano no inglês, chamado Philip Knightley. Tem uma super explicação. Chama A Primeira Vítima, em inglês é First Casualty. E ele conta o seguinte, ele mostra como surge a dependência estudando jornalistas. Ele mostra no livro A Primeira Vítima, o First Casualty, que o jornalista, como exemplo, quando está cobrindo uma situação extrema, tipo uma guerra, ele precisa consumir drogas para baixar a adrenalina. Então ele pega ópio, maconha e por aí vai, calmantes. Quando ele deixa a guerra e vai para casa, do contrário, ele sente falta da adrenalina e ele pula na cocaína. E o Knightley estende isso a demais pessoas. Pessoas que vivem na adrenalina tomam calmantes e quando sentem falta da adrenalina, cheiram caspa do capeta. Quando não fazem o uso conjunto, né, de uma coisa e de outra. Uma para acelerar, a outra para acalmar. E o bom do que o Tonholi falou, dessa forma que está sendo tratado, justamente na maior emissora aberta do país, né? Então tem muita gente assistindo, muita gente se conscientizando aí sobre essa dependência, numa figura também como o Casão, né? Que está sempre disposto a colocar a história dele, a vivência dele em torno disso. Inclusive ele deu uma palestra no Santos recentemente, porque teve um menino lá que foi pego no doping, né, por cocaína. Então ele tem feito esse trabalho que é bem bacana. Vamos lá fechar esse primeiro bloco do Morning Show nessa segunda-feira com uma notícia chocante aqui, que é a morte de uma obstetriz de 27 anos que tomou nada menos, pasmem, 16 facadas na kitnet onde morava no interior de São Paulo. O suspeito do crime, que ocorreu no sábado, é o homem que namorava com ela. Que história, hein, Marcela? Olha, bem triste, né? Bem pesada para essa segunda-feira, mas a gente tem que falar, né? Foi um caso que aconteceu no sábado, no interior de São Paulo, na cidade de Conchal. Essa obstetriz, a Nelly Cristina Venite de Souza Maria, de 27 anos, ela morava numa kitnet nessa cidade do interior paulista, quando uma vizinha, no sábado, começou a ouvir gritos de socorro vindos dessa kitnet. Essa vizinha imediatamente chamou a polícia, pediu socorro, né? Chamou a polícia, mas ela conta que antes dos agentes da polícia chegarem, os gritos pararam. E aí ela já ficou preocupada. E aí o que ela viu? Ela viu o namorado, que era vizinho dessa obstetriz, saindo com o carro da Nelly, fugindo com o carro da Nelly, já com outra pessoa dentro do veículo e indo embora. Aí a polícia chegou no apartamento. As primeiras informações são de que dentro do apartamento tinham pelo menos 64 pinos de cocaína. Essas são as primeiras informações. E que ao lado dessas cocaínas tinham uma faca, que é possivelmente a faca usada
envolvida no crime, né? O suspeito, ele já foi detido, ele foi detido numa cidade a cerca de 900 quilômetros do lugar. O nome dele é Emilson Rodrigues de Jesus. Ele foi preso, ele era namorado da menina, mas ele estava saindo com ela só há um mês. Então a família nem conhecia direito, sabia do relacionamento, mas era uma coisa muito recente ainda, né, Edgar? E ele foi detido no distrito de Jaguaritira, como a gente disse, a mais de 900 quilômetros dessa cidade de Conchal, lá no interior. E a Associação de Alunos e Egressos do curso de obstetrícia da Universidade de São Paulo publicou, né, uma carta de repúdio e também de pesar a esse crime que está sendo investigado pela polícia como feminicídio, né? E vale destacar aqui o que é o feminicídio pra gente deixar isso bem claro. O feminicídio é um homicídio como outro qualquer, mas a diferença é que se trata de um homicídio motivado por causa de gênero, ou seja, nesse caso é porque a vítima era exclusivamente mulher, é um crime de ódio, por isso que tem essa denominação de feminicídio e não de um homicídio qualquer, né? É um crime de ódio nesse contexto discriminatório por causa do gênero, por isso é um feminicídio. Então, é um crime bastante grave, a polícia já está apurando todas essas informações e ele foi detido hoje, né? Felizmente detido, e agora vem toda essa apuração, mas ele é o principal suspeito e o enterro acontece hoje, está previsto hoje para as 2 horas da tarde, também em outra cidade do interior. Ninguém sabe o que é, se é ciúme, se é... de se lamentar. Ainda não tem... Estava chapado. Ainda não há nenhuma informação desse tipo. A única coisa que se sabe é que tinha droga dentro da kitnet da menina, tinha a faca e que ele fugiu com o carro dela. Essas são as informações que a polícia divulgou e também que a vizinha ouviu os gritos de socorro, enfim, e claro, as 16 facadas. Ela também foi encontrada, além das facadas, sinais de estrangulamento e também de machucados nos braços e pelo corpo todo. A gente, é lamentável isso, né? A gente falou agora da questão, né, da estreia do quadro Prisão Química, aí, do qual o Casagrande fez parte desse primeiro episódio, aí um quadro conduzido pelo Dr. Drauzio Varela. E tem essas questões, 16 cápsulas de cocaína encontradas. Não, 64. 64. 16 facadas, desculpa. É isso. 64 cápsulas de cocaína encontradas no local do crime. A cocaína potencialmente é um disparador desses surtos psicóticos também, né, Tonholi? E que pode potencializar quem já tem uma tendência, enfim, isso é o organismo de cada um, que é a química do organismo de cada um que define, né, o quão dependente você vai ser de determinada droga, por isso que alguns ficam viciados ou não, mas estudos já mostram isso de uma forma muito clara, que esses ingredientes disparam, né, surtos psicóticos nas pessoas. Não tinha aquele famoso livro O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que aparecia um monstro de dentro do médico? Muito psiquiatra fala que a cocaína é uma droga amoral. Ela tira o superego do indivíduo e o pior dele é potencializado e aflora. Bom, vamos lá. Agora 10 horas 37 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos fazer a diferença. Partiu pra cima. Bom, o que eu quero pro Brasil em 2018? Quero que o Brasil, deslanche, que as pessoas possam trabalhar, cuidar da família dela direitinho, sem medo da criminalidade. E que os bandidões, os caras poderosos, cana neles, tá bom? Maurício Manieri, partiu pra cima. Valeu. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning dessa segunda-feira, vamos abrindo a semana agora, é hora de falar do quê? De futebol, depois de Sport e Corinthians ficarem no 1-1 na Arena Pernambuco, o técnico Fábio Carille voltou a falar sobre a história de que poderia trocar o Alvinegro por um time das Arábias. Vini, meu caro Beto Saad aqui com a gente, o cara ficou bravo, hein? Disse que grande parte da imprensa é mentirosa. Eu já perguntei pro Vini se ele tava nessa parte mentirosa da imprensa. Você acha que ele tá, Beto? Muito bom dia, Edgar, meus craques do Morning Show. O Vini estava lá infiltrado, ele estava absolutamente camuflado para poder cutucar o professor Carille, e ele abriu uma faixinha muito modesta. Fica Carille. Fica Carille. Olha, o que aconteceu, Beto? É interessante, né, esse movimento que aconteceu na vida do Carille. Eu tive a oportunidade na sexta-feira, o Edu Gaspar, que é o nosso
diretor de seleções da seleção brasileira, completou 40 anos e convidou poucos amigos para poder celebrar esse momento especial. E claro, a conversa estava lá, o Maziotti, que aliás, te dá uma informação, o Bruno Maziotti foi para o Paris Saint-Germain, foi contratado, fisioterapeuta da seleção brasileira, contratado pelo Paris Saint-Germain, o Bruno que é um talento absoluto. E aí o papo foi, sem dúvida alguma, Carille. E eu tive a oportunidade de conversar com o Carille na semana passada, em meio a essa conturbada aí situação. Ele disse o seguinte: não há nada de oficial, eles estão realmente há o interesse, mas nada oficialmente colocado. Ele se sente feliz porque há 4 anos atrás o Carille ganhava R$40 mil como auxiliar técnico. Aí foi-lhe dada a oportunidade de treinar o Corinthians e passou para R$180 mil de salário. E agora ele está na faixa dos 300 mil de salário. O Carille tem uma grande vantagem, eu já disse aqui, meu craque do Morning Show. O Carille se sujeitou, quando veio o Cristóvão para o Corinthians, ele assumiu o cargo de treinador oficial, aí veio o Oswaldo de Oliveira, assumiu o comando técnico e ele se sujeitou a voltar a ser auxiliar. Ou seja, isso é de uma grande inteligência, de uma grande sabedoria, Tonholi, porque ele recuou 2 passos para dar 30 adiante. Merece ir. Está praticamente, acho que consolidada a ida dele para a Arábia, evidentemente que por um salário de R$1 milhão, livres de qualquer imposto. Você não está mentindo, né? Não, não estou mentindo, acho que praticamente... Ele não vai dizer isso de você. Não, praticamente, eu acho que praticamente se a proposta vier em caráter oficial, eu acho que o Carille vai e merece. Sim. Roberto, mas a Globo ontem, transmitindo o jogo do Corinthians, repisou várias vezes a informação de que o técnico do Benfica já tinha o Jorge Jesus já tinha sido contratado. Exatamente, o Jorge ele tá no par, ele tá na parada, ainda não há informações oficiais, mesmo com essa manifestação da Globo, ele está na parada, porque segundo os Emirados Árabes, houve uma recusa já inicial do Carille. Sim. Mas ainda está em aberto. Como diria o Vanderlei Nogueira, está sobre a mesa ainda, essa questão ainda está sobre a mesa. Então, vamos esperar. Mas se a proposta vier em caráter oficial, eu posso garantir que o Carille deixará o Corinthians. Porque o Jorge Jesus, né, que já estava... O esporte está nessa crise, né, que teve até aquele episódio de violência que a gente relatou aqui na semana passada, e acabou se agravando ainda mais porque o esporte perdeu lá a Copa de Portugal, então ele praticamente se despediu do time, né? Não se sabe qual que vai ser o futuro dele. Agora, mesmo que ele vá para o Al Hilal, que é o time que teria feito também aí a proposta inicial para o Carille, parece que tem um outro time do Emirados Árabes também, que poderia, se o Jorge Jesus for para o Al Hilal, poderia se interessar pelo Carille. Então são todas informações iniciais, informações que têm vindo da própria Arábia Saudita, dos Emirados Árabes. Então eu não estou entendendo essa revolta também do Carille, essa indignação do Carille, que é um cara que eu gosto muito, é um excelente treinador. Agora, o pai dele deu uma declaração falando que o filho falou, não vai ter jeito, se chegar eu vou embora. O Carille brincou com a situação na semana passada, questão dos caminhões, também, falando que se viesse 2 caminhões de dinheiro, ele também iria embora. Sim. E aí ele chega ontem e fala isso aqui que nós vamos ver agora, criticando grande parte da imprensa. Vamos ver. Essa questão aí do Al Hilal, né? Grande parte da imprensa, vou repetir, grande parte da imprensa mente demais. Então, vou deixar bem claro, o que eu escutei do meu empresário até ontem, hoje eu não falei, que existe a possibilidade da chegada de uma proposta do Al Hilal. Existe, tá? Então, como se ouviu demais, que era meu último jogo na Venezuela, que eu já contratei o Rodriguinho e que não sei o que, um monte de mentira. Então, o que eu peço para o torcedor corintiano, tá? Que acredite no que eu falo. Não chegou nada oficial, não sei se vai chegar. A partir do momento que o meu empresário falar assim, Fábio, acertou, não vai acertar, eu passo a desistir do negócio, da possibilidade da chegada de uma oferta para eu pensar, tá? E vou repetir, grande parte da imprensa, não todos, mentem demais, tá? Eu sou um cara abençoado, não vou cansar de falar isso. Achei exagerada essa crítica do Carille, achei que generaliza
né, deveria dar diz que é nome boa aos bois. parte, ou seja, eu acho que Mas descaracteriza boa aí, parte ele deixou claro. é grande, né? Entrou Porque na onda a do imprensa Juninho grande. Pernambucano, meu? Não, na verdade, eu acho assim, é uma Tá mal assessorado, Carille, Beto. Faz eu tempo acho que ele assim, tem vamos dado nos entrevista colocar já. na posição. Eu acabei de relatar aqui. Marcelinha, por você que é uma Vamos lá. profunda conhecedora do futebol Corintiana e também. torcedora Corintiana. dos estádios Grande do Bando carinho. de Loucos. Ele ganhava 40 mil reais. A vida desse moço mudou substancialmente com esta mesma grande maioria, inclusive você, Vini, não acreditava que ele poderia ter a performance que teve. Foi campeão paulista, foi campeão brasileiro, foi campeão paulista novamente, ou bicampeão paulista. Ou seja, o Carille, a vida do Carille mudou de maneira repentina e ela tem que ser tratada com muita delicadeza. Há um detalhe importante. No esporte da Jovem Pan, quando a gente faz enquete, ou fizemos algumas enquetes em relação a essa ida do Carille, a grande maioria, eu acho que a plenitude dos torcedores corintianos e a grande maioria dos outros torcedores, não pela rivalidade, mas querem que ele vá pelo que ele representa como homem, pelo que ele representa como ele tem que ir desportista. mesmo, se E chegar esse valor, principalmente, tem que ir. a carreira de treinador fica muito valorizada com a figura do Carille. Coitado, e agora você me falou, só pra fazer um registro meu, Vamos fiquei lá. com dó. Agora beleza, ele tá na Ficou ganhando com 300. dó. Caio com Mas ele dó, tava ganhando não. 40 mil, uma pouca vergonha. Auxiliar técnico. Uma pouca vergonha, ainda bem que a vida desse rapaz Tava mudou. mal, hein? Tava mal. Tava na pior, agora deu uma... Ô, Caio, eu quis pontuar do ponto de vista financeiro para 40 poder mil, onde já engajar se o nosso craque Você do faz o Morning quê? Show na realidade financeira e na performance Não, do e Carille. é evidente desde o início que a decisão seria tomada por questão financeira, até porque o mercado árabe de futebol não é lá essas coisas, a não ser pela, Visibilidade zero, pela né? grana, entendeu? Mas vamos girar o assunto, ô 40 Beto. mil, Vamos nessa. Quero falar dos hermanos agora. A seleção argentina aí já Vazou saiu a ali, lista, vazou né? ali. Quem é que tá convocado aí pra Copa? Quem é que tá com a relação? Tá com a relação aí? E para os São Paulinos de plantão, Atenção. Centurião não deverá ser convocado. A torcida do São Paulo, que tem um carinho especial. O Vini também, que não é São Paulino, mas tem carinho Centurião, especial. gostava pelo muito quando Centurião. jogava pelo São Paulo. Centurião. Principalmente contra o Corinthians. Diga lá. É o seguinte, essa lista que eu vou dar aqui agora não passa das oitavas de final na Copa, tá? Ih! Vamos lá. Goleiros: Sérgio Romero, Wilfredo Cavalheiro e Franco Armani. Os defensores: o Christian Saldio, o Gabriel Mercado, o Nicolas Otamendi, o Mascherano, né, que passou pelo Corinthians, Claro. Barcelona. Peraí, mas a gente vai ter que ouvir a lista toda com esse seu portunhol? É o que tem pra hoje. Dá uma resumida. Frederico Fázio, Marcos Eu vou dar uma Rojo, floreada aqui pra dar uma Cunha amenizada. E o Tagliafico. Boa, Ed. Os meias: Pavon, Messa, Di Maria, Lanzini, Lo Celso, Banega, Biglia e o Salve. E aí, o ataque da Argentina, que é o carro-chefe aí dos argentinos, né? O Dybala, Capricha, Vini. Higuaín, Agüero e Lionel Messi. Ai, o último ele acertou, hein? Não O dá pra nome ele subestimar, não dá pra subestimar meu craque da Jovem Pan, não dá, saíram Só as que não passa das convocações- oitavas, Saíram Beto. as convocações de Espanha também, não dá pra subestimar, Tonholi, meus craques do Morning Show, a Argentina. Última Copa do Mundo do Messi, o que o Messi fez nas eliminatórias, no último jogo, quem não viu, veja no YouTube, ele arrebentou, ele fez de tudo, ele é um gênio e quer ser campeão do mundo, então não dá pra subestimar los hermanos e principalmente el número 10. Você achou que do Vini já tava ruim? Olha lá. Tá vendo? Dá Vamos sempre a nessa. piorar Tá um vendo pouco. como a gente Vamos não dar pode reclamar? presente. Tem que ter um Opa! drama, né? É. Tem que ter um drama sangrento, né? Deixa o Beto dar o presente. Regalo. Regalo. Presidente. Vamos lá. El lá. regalito, el Motorola G6. Motorolita! Motorolito. Meu craque da Jovem Pan, você vai mandar agora pra Marcela. Destaque Motorola. Hashtag destaque Motorola no Twitter. A gente já tá com a hashtag no Twitter valendo. Quem mandar até o final do programa a gente vai escolher pra dar um presente, né, Beto? Qual que é o presente? É um presente especialíssimo, não é? É o Moto G6. A família Moto G6 está encantando, está recorde de vendas no Brasil. Foi lançada há pouco menos de um mês e já está encantando o Brasil.
é a tela, a tela de 13, você vai ter absolutamente, tela de 8, perdão, você vai ter absolutamente um telefone com tecnologia de ponta, moderno, ousado e de características inovadoras. Hello Moto, hashtag Destaque Motorola. Vamos mandar um desse aí pro Carilli, Betão, pra ele dar uma acalmada. Ganhar um celular. Ele tá Pô, com a grana agora. O Carilli, aliás, já ganhou agora o ele tá ganhando Motorola, bem. ele foi destaque Agora- Motorola no futebol. Betão, não dava pra comprar. valeu, mas meu agora tá querido. Beijão para todos vocês. E apenas para finalizar, me permita aqui, Arcon, eu quero reiterar o que vocês falaram do Casagrande e como homem do esporte no futebol. Comecei nesta casa em 1979, há 40 anos estou no futebol. Quero dizer a você, Casagrande, muito obrigado. Valeu. Porque você abriu as portas para que os jovens jogadores de futebol, para que os pais, para que os clubes e principalmente as escolinhas possam ter noção do que é horroroso, é pavoroso o que a droga faz. Então, você teve coragem e o futebol e o Brasil te agradece. É isso aí, Beto. Se mantenha Obrigado, longe Betão. das drogas também, por favor. Vamos lá, seguindo aqui no Morning Show. Destaque agora da nossa editoria Cidades, um levantamento inédito da Folha de São Paulo mostra o quão penosa pode ser a vida de um policial militar quando ele é alvo de assalto ou tentativa de homicídio. Vamos aos destaques desse levantamento, Caio. Vamos lá, é um levantamento feito pelo jornalismo, pela equipe de reportagem do jornal Folha de São Paulo, que talvez aí numa tentativa de se redimir, porque deu uma tacada naquela mãe PM lá que atirou no bandido no Dia das Mães e matou, no sábado, né, véspera do Dia das Mães, enfim. Agora veio com um levantamento muito interessante, até meus parabéns aí ao jornal Folha de São Paulo, porque eles tiveram acesso a uma série de documentos da Corregedoria da PM aqui do estado, com base nos registros de casos de combate entre ladrões e policiais militares. E o número é pavoroso, é bastante preocupante. Esse levantamento feito pela própria PM, agora que a Folha teve acesso, mostra que a cada 10 ataques a policiais, bandidos chegando para abordar PM, seja em folga ou trabalho, principalmente em casos de folga, que são aqueles casos que eu vou te roubar, eu não sei que você é um PM, e aí a gente tem um combate. É um levantamento feito nesses casos. A cada 10, 9 o PM ou se fere ou morre. De 10, 9 casos o PM leva a pior. São 491 casos registrados contra PMs entre os anos de 2006 e 2013. Desses 90% dos casos em que os policiais militares se dão mal, em 23% deles, além dos bandidos atacarem o PM, eles acabam levando a arma desse policial militar. E em 4%, quase 5% dos casos, o PM é morto com a própria arma. Deixa eu tirar aqui. O PM é morto com a própria arma. As principais causas são o roubo, o sujeito vai roubar o cara sem saber que ele é PM e acaba matando ou ferindo. E a segunda causa, que o policial militar sai na pior, é porque ele simplesmente é policial militar. E aí o bandido descobre, porque vê uma arma, ou porque vê um documento, ou percebe uma farda por baixo de uma blusa, sei lá qualquer motivo que seja, é a segunda principal causa. Isso vai muito, daqui a pouco a gente vai abrir para as opiniões, mas só um pequeno pitaco, isso vai muito para quem contestou a ação daquela mulher em Suzano, na véspera do Dia das Mães, virou e falou, olha, ela botou em risco a vida das criancinhas, principalmente a que estava atrás e tal. Só que pelas imagens, a gente lembra muito bem, todo mundo assistiu esse vídeo do WhatsApp várias vezes, essa mulher estava à direita do bandido, à esquerda da tela, e ela parou ali, ela deu um bote, colocou a mão ali meio que para dentro da bolsa, e quando o bandido deu uma olhada para o lado, foi a hora que ela virou e falou, opa, agora é hora de atirar. Só que o bandido ele estava vindo da mulher que estava à direita dessa mãe, vindo na direção da mãe. E se ela fosse a próxima e o sujeito falasse, me dá a bolsa aqui, catasse, visse uma arma e se ligasse que ela era policial militar? Qual seria o desfecho? Bom, esses números, vamos voltar para o levantamento que a Folha de São Paulo divulgou, mostram um número muito grande de policiais militares se dando mal, apesar de serem policiais militares, apesar de estarem armados.
acredito eu que tenha muito a ver com o fator surpresa. Eu gostaria de saber do Cláudio Tonholi, que está aqui do meu lado, o que esses números... Surpresa? Que surpresa. Ô, Tonholi, esses números de cada 10 ataques, 9 o PM se dá mal, o que eles querem dizer? Tem algum dado por trás disso, de simplesmente número? Tem, nas academias de polícia, no mundo geral, no Brasil em particular, os caras têm algumas aulas, Caio, de um negócio chamado ponerologia. O que é ponerologia? É uma antiga ciência grega, quer dizer, o estudo do mal. E os caras aprendem filosoficamente que, na maioria das vezes, o mal é ladino, oblíquo, lateral, enviesado. O mal quase sempre come pela borda. Ninguém aborda você, na maioria das vezes, pela frente. Te aborda de lado. O bandido mostra o estudo do mal. Ele age na base da surpresa. Sempre agiu na base da surpresa. Haja vista o susto que você toma quando você está no seu carro e alguém vem te pedir esmola vindo pelo lado de trás. Você dá um pulo. E é sempre por essa angulação ladina, oblíqua, lateral enviesada que o mal ataca. Um PM, quando consegue, por exemplo, esse caso da PM heroína, Caio, o cara vem lateralmente atacar as famílias. Quando a PM heroína viu que ele veio para cima, ela já teve, é óbvio, a reação imediata de todo policial ou de todo membro do exército de que se esse bandido colocasse a arma contra a cabeça dela e revisasse a bolsa dela e visse que ela policial e tinha uma arma, ele ia atirar na cabeça dela, porque todo policial que cai na mão de bandido morre na hora, todo mundo sabe disso. No Rio de Janeiro, os militares e membros do exército que moram em favelas trazem a farda dobradinha numa bolsa para não morrer. Então, o que acontece é que os PMs acabam sendo vítimas do próprio mal que nos ataca, que é a filosofia do ataque do bandido, sempre comendo pela borda. A filosofia do ataque do bandido é o fator surpresa. Por isso que esse é um argumento muito usado para que não se tenha arma, porque mesmo tendo uma arma, você não vai fugir do fator surpresa. Agora 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. É Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Um dos mais famosos DJs brasileiros, o Alok, nasceu de novo. E isso não é força de expressão não, né, Vini? Não. Vamos lá, conta pra aí. Que susto Conta passou. pros nossos ouvintes que chegaram agora, não estão a par da história ainda, o que aconteceu com ele aí na tentativa de sair de Juiz de Fora e voar pra Belém, no jato dele, inclusive. Pô, o cara tem um jato particular. Cadê? 13 milhões de dólares. Um jatinho desse, hein, Edgar? Só fazendo som na festa? Não, ele já é. Os pais dele são ricão? os criadores do universo paralelo. Já ricão. nasceu bem. Olha aí, meu. Grande Caio. Aí, grande frequentador Mas das olha, redes. que drama tem vivido o Alok, né, Edgar? Porque na semana passada a gente falou aqui do como ele estava abalado naquela entrevista com o Datena, tinha acabado de descobrir que tinha perdido um bebê, né? A esposa dele estava grávida de 7 semanas. Tudo que envolveu essa nova música de trabalho dele também, né? Que era uma homenagem ali para uma fã que faleceu. E agora esse episódio que ele passou na tarde de ontem, né? Esse jatinho aí, o Cessna, né? Foi decolar, mas aí acabou perdendo força e acabou saindo da pista, né, Edgar? Vamos ver o primeiro vídeo que eu acabei separando aqui pra gente, que ao momento da decolagem vocês vão perceber como diminui o barulho ali das turbinas. Vamos ver esse primeiro vídeo. Nossa. Eita. Caramba, hein? Peraí, o que é isso? Tá chegando ou tá saindo? Não entendi. Ele tava saindo, tava pra decolar. Tava decolando. Aí parece que entra num retrocesso a turbina, né? Exatamente, ali no aeroporto Estranho. de Serrinha, em Juiz de Fora. Ele tinha feito um show lá em Lavras, né? A cerca de 250 quilômetros. E aí, logo após o acidente, felizmente, né? Ninguém ficou ferido. Tinham 8 pessoas ali dentro do jatinho. E aí o Alok gravou
um vídeo até bem abalado, né? Não conseguiu falar muita coisa, mas mostrando ali um pouco do que tinha acontecido. Vamos ver. Galera, deixa eu decolar aqui. A branco. Nosso avião. Cara, avião embicado na terra ali, no barranco, né? Esse pessoal tem uma pessoa chorando ali, né? E o avião realmente com o bico para baixo aí nessa outra imagem que nós estamos vendo agora. Tudo da equipe dele, né, Vini? Tudo da equipe dele, Cara, fora, né, o piloto, copiloto. Se você pensar que dos males o menor, porque esse avião aí provavelmente estava com o tanque cheio, né? Para decolar, poderia ter mais um pouquinho teria invadido ali uma explosão. área também de residências, né? Poderia ter sido realmente pior aí esse acidente, né? A FAB explicou aí que o avião passou por uma excursão na pista e emitiu um alerta de pânico quando estava decolando e na sequência acabou saindo da pista aí, mas não informou ainda qual pane que foi apresentada. Edgar, como a gente disse, era um avião do próprio Alok que está numa situação regular. Agora, o que é engraçado é que não tem nem 2 semanas o Alok passou por aquele episódio da namorada dele perder um bebê, que ele foi no programa da Atena chorando. Que dias conturbados do Alok, hein, meu? Exatamente. Então, coitado, o cara tem maior pinta de ser gente boa pra caramba e tal. Tem não vivido que se não fosse dias merecia, difíceis. Né? Não é isso. Você tá que nem minha... É, né? Eu falei, me expressei mal, não foi querendo dizer isso. Se fosse o cara chato, tudo bem. Se fosse mal... Foi acontecer justo. Cara, é foda. Imagina se fosse o Arcon... Ô, Marcelo, respeita o microfone. Perdão. Aqui é um programa de família. Vamos lá, não, vamos. Isso acabou motivando esse episódio, essa experiência traumática aí, triste, né? Com o DJ Alok, acabou motivando a nossa hashtag Nasci de Novo Quando, né? Lembrando que o quando é QDO, abreviado, tá? Como é que tá a movimentação aí, Marcela? Estamos nos Trending Topics do Twitter. Olha que maravilha, Chegamos isso nos merece aqui a nossa claque fica sempre feliz, olha aí. Aqui não tem essa não. Estamos nos TTs em 5º lugar nas hashtags mais comentadas de todo o Twitter, Muito em todo bom. o Brasil. E muita gente participando, muita gente comentando. Bastante gente nasceu de novo, Edgar. A gente tem alguns destaques aqui, vou pedir pro Muri colocar pra gente. Vou falando uns aqui enquanto isso, né? O pessoal falando aqui, olha lá. Deus me deu uma nova oportunidade para viver, curando-me de uma doença permanente. Esse é o não consigo nem ler o que tá falando. The One Happy. The One Happy é o usuário, Em inglês né? é bom também. Tem o Murilo que, quando ganhei o Motorola do Morning Show hoje, assim, eu viajo no tempo, O cara querendo ganhar o destaque Motorola. Ganhou mesmo? Você tá Ainda pegando. não, vamos ver. Ah, velho. Nasci de novo quando vivi a maior experiência de imersão em mim mesma e comecei a ter uma dimensão muito maior do que a vida. Essa é a Débora Oliveira. Tem várias pessoas aqui tomou chá de contando cogumelo. de Tem droga doença, na contando parada. acidente, bastante acidente Quer de dizer, trânsito, o ninguém tem pessoal uma história sobrevivendo boa, aqui. né? Teve um cara que sobreviveu a um assalto, a arma não disparou no momento, entendeu? Muita gente que teve doença, Caramba. passou por hospital. O pessoal tá engajado aqui na hashtag. Eu Muita nasço de gente novo nasceu todo de dia novo. 5, velho. O pessoal também falou isso. Também Dia falou? 5, ó. Eu abro chega a minha o salário. conta, salário, infarto e nasço de novo. Não, sério, alguém aqui quer dividir? Passou por uma situação assim? Vai, de Caio, nascer conta de novo? você, com certeza. Passei. Vai. Olha, com certeza. Vai. Não, eu ia falar que eu já sofri um acidente de moto, né? Fraturei as 2 pernas, mas você já tomou um tiro, não foi isso? Não, eu tinha 6 anos, um Aero Willis passou por cima de mim. Um quê? Aero Willis era o maior carro Era que tinha no Brasil na época. E eu fiquei 2 anos sem andar. Caraca. E uma que eu acho que foi pior foi uma vez indo pra Cuba, o avião que eu tava, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu desmaiei. Eu acordei não sei quantos segundos depois com a máscara de oxigênio batendo Balançando na minha... na tua... Que tranquilo, né? Olha que jeito São legal as de duas. acordar. Alguém mais? Alguém mais? Não. Não nasceu quer- de... Vini você nasceu quer de falar, novo né, quando Edgar? foi Pelo papai, né, jeito. gente? Não, é eu fiquei verdade, curioso fofo, só. não era? O Tonholi Você falou tá desse doido. acidente, me lembrei também. Então, Foi que- olha a nossa Frida Kahlo. Putz, que comparação. Eu fui atropelado também, só que não foi com o glamour do Glamour? Era o Sica Chamboro. Cara, Belo ficou 2 Antônio. anos Não era o sem Willis. andar, meu. Eu fui por um Fusquinha, mas a rua ainda na minha cidade. Na minha cidade a rua ainda era. A avenida era daquelas pedras, né? O paralelepípedo. E eu, caí, rodei no ar, bati a cabeça, molequinho, e desmaiei. Fui acordar no hospital Vocês também. entendem porque eu fiquei assim. É meio isso.
E aqui olha, a gente tem aqui, o nosso tempo tá curto, vou mostrar aqui um ouvinte que participou com a gente, dividindo também a experiência. Quando ele nasceu de novo, vamos saber. Um dia que eu tava muito chateado com o trabalho aí na Avenida Paulista, e eu coloquei meu fone de ouvido e fui caminhando, pensando no que tinha acontecido, quando de repente eu ouço um barulho muito, muito forte de freada. E aí eu percebi que eu estava atravessando a Joaquim Eugênio, a Brigadeiro, com o farol aberto e foi um ônibus que freou com tudo. E eu só percebi que era o ônibus quando ele já tinha freado, quase encostando no meu braço. E as pessoas todas amassadas no vidro por causa da freada. Foi ali que eu percebi que eu tinha um anjo da guarda ali naquela hora e eu nasci de novo, porque eu simplesmente atravessei a Brigadeiro Luiz Antônio com o farol aberto. Valeu, pessoal da PAN, abraço. Caramba. Agora que eu lembro, aconteceu quase a mesma coisa comigo lá, também tá na vendo? Brigadeiro por causa de um fone. Cara, isso Só que no meu caso, uma pessoa me puxou. Mas o ônibus já tava, Foi o teu anjo já da tava guarda que perto te já. puxou. Olha, que isso sirva de reflexão para quem tá nos ouvindo, porque é realmente assustador como você vê pessoas dirigindo, teclando em celular, o trânsito de São Paulo, do jeito que às vezes você tá no táxi ou num desses condutores aí de aplicativos, você olha pro lado, as pessoas estão literalmente, olha, é um número muito grande, eu acho que da ordem de pelo menos 70% das pessoas teclando enquanto estão em movimento com o Piccoli, carro. e os que apresentam programa com fone de ouvido? Acho que eu e os controladores de voo, talvez nas cabines, sejam os únicos autorizados a ficarem com fone enquanto trabalham. Não, mas Vini, tem que prestar atenção, cara. Isso de andar com fone ouvindo som na rua também e no carro é muito perigoso. Vamos seguir aqui no Morning Show. Agora a gente vai pro Rio de Janeiro. Rodrigo Viga vai falar com a gente. Fernando McDowell morreu ontem aos 72 anos. Quem traz os detalhes pra gente é o Rodrigo Viga, diretamente da cidade que persiste e insiste em se manter maravilhosa. O vice-prefeito do Rio de Janeiro, deixando claro aí, né, Viga? Bom dia pra você aí no Rio. Fala, Ed Maduro, tudo bem? Nem sei o que te dizer. Te quebrei, né, sangue de Laurinha Figueiredo. Rapaz, já que você tá falando aí da Venezuela, eu nasci de novo quando eu passei 40 dias na Venezuela em 2007 e voltei ileso incólume, viu, meu caro Edgar? Porque se em 2007 a situação já era difícil por lá, imagina agora em 2018, com tudo que está acontecendo por lá. Edgar, Maduro, ouvintes, internautas da Jovem Pan, tirando a brincadeira aí do começo, é um dia triste aqui para os moradores da cidade do Rio de Janeiro, porque foi o vice-prefeito da cidade. Ele era uma figura ímpar, viu, meu caro Edgar? Ele não tinha muita papa na língua, não. Ele era um especialista em transportes, era um técnico, e quando tinha que falar, falava. E ele, durante muito tempo, vinha brigando com as empresas de ônibus aqui no Rio de Janeiro para não aumentar a tarifa. Infelizmente, se foi o McDowell nas últimas horas, e a tarifa de ônibus, ao que parece, vai aumentar para R$4 aqui no Rio de Janeiro, embora haja uma briga enorme na justiça. Agora, você está falando em alertas, meu cara, Edgar, ouvintes internautas da Jovem Pan desse Morning Show. Se tem alerta para quem anda com o celular na rua e fone de ouvido, tem alerta também para quem sente alguns sintomas, né? Tipo, dor no peito, dor no braço. O McDowell sentiu isso no final de semana retrasado, mas achou que era apenas mais uma dorzinha, viu, Edgar? E demorou para procurar assistência médica. Quando ele deu entrada no hospital, já com infarto agudo no miocárdio, a situação já estava bem delicada, muito difícil. E aí, era, infelizmente, segundo pessoas próximas, uma questão de tempo. E o tempo chegou no finalzinho da noite desse domingo, aos 72 para 73 anos de idade, foi-se embora. O professor, o docente, crítico a muitas coisas aqui no Rio de Janeiro e especialista em transporte, Fernando McDowell. Que Deus o tenha, meu caro Edgar. Ô Viga, vamos para outro assunto agora. Tem palestra de presidenciável aí no Rio de Janeiro. Conta pra gente, vai ser hoje à tarde, é? Você comigo, hein, Viga? Daqui a pouco aqui na... Aparecer aí. Daqui a pouco... pois é. É o Bolsomito, como chamam por aqui, né? É mole? É o Bolsonaro. Meu amigo, ele vai falar para empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro.
Vamos acompanhar de perto aquilo que vem que vai dizer o pré-candidato à presidência da República, o Bolsonaro, que está bem cotado, aparece bem aí nas pesquisas. Mas esse é um ambiente empresarial, viu, meu caro Edgar? Tem a turma quatrocentona, mas tem também representantes da área de seguros, da área de petróleo. Está todo mundo curioso para saber o que o Bolsonaro vai falar, por exemplo, sobre esta relação com o Maduro reeleito, embora o Brasil já não tenha reconhecido essa reeleição. Ele vai falar também sobre a economia, está sendo orientado aí por um papa da economia, o Paulo Guedes, falar sobre a alta do dólar e sobre o aumento dos combustíveis, né, Edgar? Afinal de contas, é uma segunda-feira de protestos, manifestações de caminhoneiros Brasil afora por conta do aumento do diesel e também da gasolina. Desperta, no mínimo, a curiosidade de muita gente. O Bolsonaro, que para muitos é chamado de Bolsomito, meu caro Edgar. É isso, Viga. Você volta a nos informar aí a qualquer momento na programação. Bom trabalho para você, um abraço. Tá empacotadinha, né? Tá de casaquinho. Aqui também tem frio, viu? Tá frio, rapaz? Aqui também tem frio. Rapaz, na região de Serra, o pessoal tá dizendo que deu quase 0 grau. Mas a temperatura média, a mínima média, foi de 11 graus. Eu tô aqui, todo arrumadinho pra palestra que vai acontecer daqui a pouco para enfrentar o frio. Agora, Edgar, cueca de pelúcia e luva de pelica, meu camarada. Aquele abraço, hein? Valeu, Viga. Viga falando com a gente diretamente do Rio, agora 11h22, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Você gostou da carruagem? Trilha de princesa, tô ouvindo. Vamos lá, esse final glamuroso aqui pra gente fechar com chave de ouro, falando do casamento real, esse fim de semana que movimentou aí a realeza britânica e uniu os agora duque e duquesa de Sussex, o Harry e a Meghan Markle. Você gostou da cerimônia, Marcela? Você acompanhou? Acompanhei, Edgar. Que linda aquela... Acordei cedo, aquela capela, gente. É demais, os vitrais foi muito ali, lindo. né? Não, muito lindo. Eu achei uma cerimônia simples, uma cerimônia, aliás, que uniu o tradicional simples com o que nem moderno. o salário do Carilli. Simples foi... Calma, deixa eu falar. Simples foi o vestido dela, Sim. a maquiagem dela. Eu achei que ela tava bem simples, mas tava num ar, assim, muito de felicidade, sabe? Achei ela muito linda. Achei... Ela é muito bonitinha mesmo, Assim, simpática, a cerimônia né? toda muito linda, tudo foi muito show. E ela é muito simpática, eu gostei dela ter ido com pouca maquiagem. Tudo na cerimônia foi legal, a questão da música, o coral, né? toda essa coisa que uniu justamente a tradição do Reino Unido também com a modernidade. Ela usou um vestido de um estilista francês, tudo assim, Muita quebrando quebra de algumas. protocolo, né? Exato, eu achei isso muito legal, além dela Verdade. ser uma ativista, feminista, adorei. Mas a parte que eu mais gostei, Edgar, foi um momento que foi flagrado do príncipe Harry assim que ela chegou na igreja. A gente tem até o videozinho pra quem acompanha na internet, vou pedir pro Murilo colocar, que é muito curtinho. Assim que ela chega na igreja, ele vira pra ela e ele fala assim: "You look amazing, I'm so lucky." Que praticamente que significa, né? Você tá linda, né? Eu sou muito sortudo. Isso foi esse flagra. Algumas pessoas divergiram no que foi dito, que pode não ser que eu sou sortudo, que você tá maravilhosa. Isso aí não foi pra enfim. inglês ver? Não foi. Para de ser assim. Foi uma coisa muito linda, bem romântico. E foi um flagra que viralizou nas redes sociais, porque realmente o olhar dele pra ela tava bem apaixonado. Foi um casamento muito bonito. E tem também os destaques legais, Ed, porque tiveram várias homenagens pra princesa Diana, né? Que é a mãe do Harry, que faleceu, enfim. E sempre foi muito querida no Reino Unido, né? Um dos detalhes é que ela, na cerimônia da noite, estava usando um anel que foi da Lady Di, que era um dos anéis preferidos dela, assim como a Kate também, Kate Middleton, que é a esposa do William, também ganhou uma joia da Diana. A Meghan também ganhou esse anel, que é um anel muito bonito, de pedras brasileiras, azul, assim, bem legal. E além disso, também tiveram várias homenagens, né? O buquê dela, o buquê que ela usou, o buquê de flores, foram flores colhidas pelo príncipe Harry, que é a flor favorita da mãe, muito bonita. Até anotei o nome aqui, que é um nome difícil dessa flor.
Agora eu perdi aqui, mas é uma flor. É a Myosotis. Myosotis, que era a flor favorita da Lady Di. Também eles deixaram um espaço vago na igreja, do lado do príncipe William, que era para simbolizar exatamente a Lady Di. Então foi um casamento marcado de homenagens, como o Vini falou, quebra de protocolos. E também vale a gente ressaltar que a lua de mel deles foi adiada. Eles iam pro... Assim, eles ainda não divulgaram, mas de acordo com a revista... Cartão não passou. Tem uma revista aqui que lá do Reino Unido, Travel and Leisure, que disse que eles iriam ficar num resort na Namíbia, na África. Eles gostam bastante de ir pra África. Agora, chuta aí quanto custa uma diária nesse resort. Olha, com base no champanhe... Com base no salário que gastaram do Carilli, 700, o equivalente a 700 mil reais em champanhe, sei lá. Não, olha, a diária por pessoa nesse resort, que é o apontado como local da lua de mel, custa pelo menos R$2.200. Isso aí é barato. Se fosse falar 40, Pô, meu, R$2.200 tá podendo, hein, Caio? de 35. Galera, isso, meu? próximo fim de semana tô bancando a galera do Morning. Vamos pra lá. Momento, pô. Agora, eu acho legal que os ingleses estão pagando toda essa festa e estão felizes. Né? Eles não querem nunca acabar com a família real. Vem mais festa por aí, porque eles adiaram a lua de mel justamente por causa do aniversário do príncipe Charles, que vai fazer um puta festão no dia 22. 6 mil convidados no Palácio de Buckingham, entendeu? Então, quer dizer, gostam de festa, né? Cerveja é long neck. Contribuinte inglês pagando. E repetindo também a princesa Diana, como você estava falando, ela também não citou aquele termo obedecer, né? Nos votos de casamento, Sim, né? é verdade. Só cuidar e amar, né? Cara, eu posso comentar aquela inconfidência Vai lá. rapidinho? Vai lá. Eu publiquei no meu blog as fotos da Meghan nua. E no sábado eu li num jornal inglês que eu vou ser processado em $120 mil. Explica A rainha que não foto dela gostou. não é essa, Mas ela que posou fez, pra Tonholi? brasileirinhas.com. Entrem no blog. Isso é crime, Também Tonholi, não pelo vou dar amor o de Deus. endereço que eu não quero fazer autopropaganda. Tonholi é o jornalista que gosta de ser processado. Abutre! O cara que gosta, né? A nossa homenagem aqui à realeza aqui com o The Clash. Vamos lá, final. Antes da gente terminar, deixa eu só A dar uma saideira, notícia. vai, saideira. Chegou agora aqui pra gente, que morreu hoje de manhã, aquela modelo influenciadora digital, a Nara Almeida, de 24 anos. Ela estava internada no Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo, por causa de um câncer de estômago. Ela luta contra essa doença desde 2017. Ela compartilhava essa batalha dela contra a doença nas redes sociais. E hoje pela manhã, infelizmente, ela faleceu. Quem deu a notícia foi o namorado dela pelo Instagram, o Pedro Rocha, que postou uma foto com ela e fez um desabafo todo emocionado, contando, portanto, aí. Essa é aquela menina que o Alexandre Pato disse que ia pagar o tratamento? Isso, ele chegou a pagar 6 meses de tratamento dela, ajudou com grana, cerca de R$18 mil. E ajudou, mas infelizmente ela não resistiu e morreu hoje. Pessoal, temos que finalizar o programa. Vamos aos ganhadores. Quem é que tá... Edgar, hoje especialmente para o Valdir Sonhador, taxista ouvinte aqui do Morning Show, que tem canal no YouTube, inclusive. Grande Valdir Sonhador. Valdir Sonhador. Brincadeira. O vencedor de hoje é o Léo. E olha só, aqui no Twitter a gente foi pros TTs. A Sandra Francisco, @SandraFrancisco, ganhou o prêmio do Morning Show, porque a gente foi pros TTs. E o destaque Motorola, quem ganhou foi a Luana Menezes, @Luana Menezes com um monte de Z aqui, a gente vai ver. Luana tem que passar aqui na Jovem Pan, Avenida Paulista 807, 14º andar para retirar o prêmio. E a Sandra, que ganhou o kit da Jovem Pan, a gente vai falar com você pelo Twitter, com um documento, né? Não adianta o João vir aqui falando que ouviu. Tem que ser a Luana, a pessoa que ganhou exatamente. Vem da grupo, tem que vir aqui, hein? Com RG, Fala. senão não ganha. E assim a gente... Só antes de terminar, os nossos sentimentos aqui do Morning Show, a menina Nara, que faleceu essa manhã, a gente já tinha trazido a notícia da luta dela, e agora a Marcela trouxe a informação, nosso sentimento de toda a equipe aqui. Olha o Caio. Obrigado. Pela primeira vez fez uma. É isso aí, amanhã a gente volta às 10 aqui na Pan. Tchau.